A paz, irmãos. Que o nosso Senhor Deus esteja presente no lar de vocês, que vocês tenham uma vida cheia do Espírito Santo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de Ló, sobre o que Deus falou para Ló, as ordens que Deus deu para Ló e a demora de Ló em cumprir. A gente vê isso em Gênesis, no capítulo 19, a partir do versículo 15, olha só com atenção. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, olha só o que Ló fazia, ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Quantas vezes Deus fala conosco? Quantas vezes Deus nos dá a orientação do que a gente deve fazer? Quantas vezes Deus fala, entrega teu problema para mim, e a gente vai e quer pegar o problema de volta? Então Deus sempre está nos orientando, ou através aqui da tua palavra, ou através de uma pregação, através de um louvor, através de um pastor, através de um profeta. Deus usa milhares de formas de falar com a gente, de nos mostrar qual é a vontade dele. E se ele nos manda uma ordem, se ele tem uma vontade em nossas vidas, tem um porquê. Aqui, porque Deus estava tendo misericórdia da vida de Ló e de sua família. Ele queria tirá-los do meio do local onde iria ser destruído. Então Deus tinha misericórdia. Mas Ló, o que ele fazia? Enrolava. Ele não queria sair dali. Ele estava apegado àquele local. Então ele não queria deixar para trás aquilo que ele tinha. Então, quantas vezes, às vezes a gente está apegado em alguma coisa e o Senhor fala, deixa isso para lá, segue em frente, faça isso, fala aquele outro. E a gente se apega àquilo que a gente estava abraçado, a gente não quer deixar, mesmo Deus falando. Por quê? A gente fica assim, ai Senhor, mas por que, Senhor? Deus não tem que explicar para a gente. A gente tem que confiar no Senhor, porque nós somos filhos dele. O Senhor fala, né, até lá Jesus estava falando a respeito das crianças, é mais fácil as crianças conseguirem o reino dos céus, porque elas são puras, elas acreditam. Se o Senhor falar para uma criança, ó, vai naquele cantinho ali que vai ter um doce para você, a criança simplesmente pega e vai, confiante que aquele doce vai estar naquele canto, mesmo que seja improvável que aquele doce esteja lá, ela vai. Então é isso que Deus espera da gente, porque Deus, ele tem consciência de tudo. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele sabe de todos os pensamentos, ele sabe de cada detalhe assim pequeno. O nosso entendimento é tão limitado, a gente não tem noção do que Deus sabe, do que Deus conhece, do poder de Deus. A gente não é nada, a gente é pó. Então, se ele deu uma ordem, por mais que a gente não entenda, aquilo é para o nosso bem, mesmo que no momento aquilo não pareça ser bom para a gente. Então a gente tem que pegar e ser uma criança que aceita o que o pai fala e mergulha naquela ordem, cumpre aquela ordem sem pensar duas vezes. Então aqui Ló, ele estava inseguro, ele não queria desapegar daquilo que ele tinha. Então ele começou a demorar, em vez de obedecer imediatamente ao Senhor. Às vezes a gente também fica numa situação assim também que a gente até quer obedecer, mas a gente enrola. A gente tem que parar de enrolar. Se o Senhor falou, faça isso agora, faça isso agora. Não fica, Senhor, daqui a pouco eu faço. Não, faça. O Senhor quer que você mergulhe no que ele fala, aceite o que ele fala. A partir do momento que a gente começar a viver aquilo que Deus fala pra gente, se a gente começar a aceitar a verdade de Deus, não querer seguir pelo nosso entendimento, não querer falar assim, Senhor, o Senhor está dizendo para eu seguir assim retinho, mas se eu for um pouquinho mais para a direita não vai ser melhor? Não, o nosso entendimento é falho. E o de Deus é perfeito. Então, se Deus falou, siga 100% reto, siga 100% reto. Se ele falar, desvia um pouquinho para a direita, você desvia para a direita. Mas na hora que ele falar, não na hora que a gente achar que é o melhor. E aqui Ló mostra
completamente assim o que nós fazemos. A gente enrola, a gente demora, a gente não aceita, a gente quer discutir. Olha só como Ló discutiu. Olha aqui no versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, o anjo falando para Ló, olha só, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para um monte, para que não pereças. Mesmo o anjo falando que ele tinha que fazer aquilo para salvar a vida dele, aqui ele ainda teve explicação. Que ele estava fazendo isso para salvar a vida dele, para salvar a família dele. Olha só, o que Ló diz. Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Mas se Deus está dizendo, vá àquele monte, Ele não vai dizer para você ir ao monte para você morrer. Se Ele está dizendo, vá àquele monte que você vai escapar do mal. Que dúvida que ele podia ter? Por que ele achou que ele não ia conseguir escapar, chegar até o monte? Por que ele achou que o mal poderia apanhá-lo no meio do caminho? Deus não dá as coisas para a gente, nos dá função se a gente não pode fazer. Ele não permite provação maior do que a gente pode suportar. Ele sabe qual é o nosso limite. Só que Ele quer que o nosso amor a Ele, o nosso respeito a Ele, supere todos os nossos medos. Ele não está pedindo para você não ter medo. Ele está pedindo confiança. Confie nele. Segura o teu medo, engole o teu medo e segue. Faça o que está mandando, só isso. Eu sei que é difícil, é complicado, mas a partir do momento que a gente começar a fazer isso, a querer parar de discutir com o Senhor, a querer modificar o que o Senhor falou para a gente, as coisas vão ser melhores, vão ser mais fáceis. Mas a maioria das vezes a gente passa a nossa vida inteirinha, até o final da nossa vida, discutindo com Deus. Ah, Senhor, mas se eu fizer assim? E o pior, além de discutir, a gente faz a nossa vontade, não a de Deus. Aí depois no final, ai Senhor, o Senhor queria que eu fosse lá para aquele cantinho, mas deu errado, não deu certo. Mas o Senhor mandou você ir para aquele canto seguindo reto, mas você foi para aquele canto fazendo desvios. Então você não fez exatamente como o Senhor falou. Então não pode reclamar de não ter dado certo. E aqui, olha só, no versículo 22, os anjos, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Ou seja, o Senhor, quando Ele te dá uma promessa, Ele não muda, Ele não faz diferente. Quem faz diferente somos nós. Quem muda somos nós. O Deus é o mesmo. Então, se Ele falou, se você for naquela direção, você vai chegar em segurança, você vai chegar em segurança. Mas no nosso medo, na nossa limitação, no nosso entendimento, a gente quer pegar e falar para o Senhor o que é certo, o que é errado. E ainda mais, a gente não quer largar aquilo que nos prende. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Porque aqui o anjo falou, escapa-te para a tua vida, mas ele falou, ó, não olhes para trás de ti. Aqui a gente pode ver de forma literal, para não olhar para trás, para a cidade, como também, assim, a gente pode ver de tudo aquilo que a gente se apega, de tudo aquilo que a gente abraça e não quer perder. Deus está falando, deixa isso de lado e não olhe mais para isso. Se é um problema que te está assim, atormentando, se é uma tempestade que você está passando, mas Deus falou assim, siga dessa forma, faça dessa forma e não olhe para isso, porque isso não é tão grande quanto você pensa que é. Faça assim, mas às vezes o Senhor fala, faça assim, mas a gente vai lá e pega aquele problema, a gente mergulha naquela tempestade, e é isso que Deus fala, desapega. Aquela tempestade está horrível, passar por aquilo está doendo, mas Deus fala, tenha paz, porque eu estou contigo, eu estou andando contigo, e isso tem que ser o suficiente. Se você crê no Senhor,
se você achar que aquilo é suficiente, se você permitir que Deus te inunde com paz, você vai passar pela tempestade, você vai passar por todos os problemas, seja de saúde, seja financeiro, entregando ao Senhor, permitindo que Ele mova o que tem que mover na sua vida, sem discutir, sem teimar. O resultado vai ser bom. Você vai olhar para trás depois, com a permissão do Senhor, e falar: Senhor, conseguimos. Seguiu o que o Senhor falou, deu certo, o resultado foi maravilhoso. Mas você só vai olhar para trás depois que passou tudo, depois que venceu tudo, depois que obedeceu a tudo. Mas no meio do caminho, quando Deus falar: não olhe para trás agora, siga em frente, siga em frente. A mulher de Ló não fez isso. E você vê aqui no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela não quis ouvir o Senhor falou: não olhe para trás nesse momento. Nesse momento, apenas siga em frente e me obedeça. Ela teimou e olhou para trás, virou uma estátua de sal. Quantas vezes nós somos uma estátua de sal no meio de nossas vidas? Quantas vezes, por causa de um problema que Deus falou: confia em mim, que isso vai ser resolvido. O que você fez já está feito. O que você podia fazer, você já fez. Agora é o impossível que tem que acontecer, então entrega para mim e deixa que eu faça o impossível. Quantas vezes Deus fala isso para a gente? Siga, porque o impossível eu vou fazer. A gente fica parado. A gente fica querendo mexer com as nossas próprias mãos, sendo que tudo que tinha que fazer, tudo aquilo que Deus permitiu a gente fazer, a gente já fez. Não é para fazer mais nada, é apenas entregar ao Senhor, é apenas caminhar e seguir e não olhar para trás. Quantas vezes a gente para? A gente tem que deixar de ser essa estátua de sal. A gente não pode querer ser essa estátua de sal. A gente tem que seguir em frente, obedecer, se entregar ao Senhor, deixar de querer viver o nosso entendimento e viver o entendimento de Deus. E para a gente viver esse entendimento de Deus, a gente tem que seguir Deus como uma criança pura, uma criança que tem um coração tão puro que aceita tudo que Deus fala, apesar de não compreender, apesar de Deus falar algo que é tão impossível, simplesmente aceitar, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele pediu confiança, confia, apenas isso. O amor anda junto com confiança. Se eu amo a Deus, eu confio em Deus. Só isso que Ele nos pede, confiança. É difícil. Mas olha para a vida dos apóstolos. Apesar de toda a turbulência que eles passaram, eles confiaram. Não importava o momento que eles estavam passando. Pedro na cadeia, sabendo que tinha uma sentença de morte na vida dele. Deus tinha dito que ele não ia morrer daquele jeito. Ele só deitou e dormiu. Confiou. Não ficou lá se remoendo pensando: ai, minha morte está chegando. Não. Deitou e dormiu em paz. É isso que Deus quer na nossa vida, paz. Então entrega tudo para o Senhor e tenha a paz que excede a todo entendimento. Deus abençoe vocês.